Estrelas engolindo planetas. Isso é bem mais normal do que você pensa. Pois é, nós hoje estamos aqui ao lado de uma estrela que nos mantém a vida em nosso pálido ponto azul. Só que essa mesma estrela que nos dá a vida tenta nos matar 24 horas por dia. Mas eu te garanto, um dia ela vai conseguir. Agora, vamos estar aqui para ver? Não. Mas a questão é que sim, estrelas podem engolir planetas, podem simplesmente abocanhá-los. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você gosta, se você curte esse tema, já peço a você que largue o dedo no vídeo e vamos falar sobre esse fato interessante que foi pesquisado e foi até mesmo já lançado. E esse nome foram dados, por exemplo, foi dito que estrelas gêmeas revela que uma em cada 12 comeu o seu planeta, pelo menos comeu um planeta. E um estudo revelado, ele descobriu que 91 pares de estrelas, pares de estrelas que cerca de 8%, ou seja, um em cada 12, engoliu um planeta em algum momento de sua vida. Pois é, esse estudo ele foi lançado recentemente justamente para investigar essa situação. Vamos dizer o que são realmente estrelas gêmeas. Estrelas gêmeas são aquelas que têm, vamos dizer assim, nascimento parecido, idades quase iguais. Elas nasceram basicamente na mesma época, da mesma forma. Tá? Então, isso aí pode acontecer várias e várias vezes no universo recheado de matéria barônica, ou seja, de estrelas, planetas, tal. Isso pode acontecer facilmente. O problema é identificar certinho estrelas com idades parecidas. E algumas pesquisas anteriores, quando a gente analisava o espectro da estrela, ou seja, analisava a luz que chegava até nós, mostrava que algumas dessas estrelas distantes possuíam níveis incomuns de elementos pesados, por exemplo, como ferro. E nós sabemos que estrelas, para fundir ferro, ela tem que rebolar, tá? Porque a fusão do ferro, ela seria um último estágio de uma estrela. Agora, elementos muito mais pesados do que o ferro teria que vir a partir de uma coisa muito mais energética, como por exemplo, uma supernova. Agora, seria de se esperar que essas estrelas elas não teriam uma quantidade tão alta de ferro. E isso aí sugere que ela simplesmente devorou mundos rochosos, ou seja, planetas rochosos como o nosso pálido ponto azul. E pois é, esta e outras evidências sugerem que essas estrelas por vezes podem consumir, ou seja, podem simplesmente abocanhar os planetas que a rodeiam. Apesar de que ainda existem bastante incerteza sobre com que frequência isso pode acontecer. De uma forma ou outra, descobrir essa ingestão, ou seja, esse abocanhamento planetário, é fácil de fazer. Bom, fácil de fazer, entre aspas, porque as estrelas estão lá na casa do chapéu. Mas acontece que basta observar duas estrelas nascidas nesse, vamos dizer assim, num período semelhante. Essas estrelas que nasceram em períodos semelhantes, elas teriam formações bem particulares e bem semelhantes da quantidade de elementos mais pesados. Aí é que vem aquele porém. Se uma dessas estrelas gêmeas, ditas gêmeas que nasceram em períodos de tempo semelhantes, tiverem qualquer diferenças químicas importantes, ou seja, um sinal de um pouco mais de ferro, por exemplo, do que seria habitual para aquela idade daquela estrela, isso seria um grande indicador de que essa estrela abocanhou o seu planeta. E esse novo estudo foi investigado pelo satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, que identificou 91 pares de estrelas.
Como eu disse, não é tão difícil identificar assim estrelas que nasceram mais ou menos na mesma idade. E dentro de cada par dessas estrelas, as estrelas elas ficam relativamente, vamos dizer assim, próximas umas das outras, separadas por menos de 1 milhão de unidades astronômicas. Isso é próximo, né? Mas nós estamos falando, né, de unidades, né, astronômicas, que é a distância entre o Sol e a Terra, cerca de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, meus amigos, mais ou menos 1 milhão de unidades astronômicas, nós estamos falando 1 milhão de vezes 150 milhões de quilômetros. E isso ainda é próximo perto do universo observável. Agora, quando essas moléculas elas são aquecidas, elas emitem aquele comprimento de onda. Pois é, lembra que eu já falei aqui nesse canal que analisando a luz das estrelas, nós sabemos a sua composição. Pois é, espectro de Fraunhofer. Isso acontece aqui na Terra como acontece nas estrelas, porque até mesmo em exoplanetas, para sabermos como qual é a composição daquela atmosfera, se há chance de vida naquele exoplaneta, analisando somente a luz que reflete da sua atmosfera. Agora, quando nós tratamos de uma estrela, nós apontamos lá o telescópio e pegamos a sua luz. E medimos justamente esses espectros de emissão e espectros de absorção, onde que quando esses elementos eles são aquecidos, eles emitem espectros, ou seja, assinaturas únicas daquele comprimento de ondas de luz que correspondem àqueles elementos que são feitos. Ou seja, analisando a luz das estrelas, fazendo a decomposição dessa luz, nós sabemos que o hidrogênio tem aquele aspecto de emissão e absorção. Então aquela estrela possui hidrogênio. Agora, nós sabemos também que essa estrela ela pode possuir outros elementos mais pesados. E provavelmente, se tiver bastante ferro, simplesmente, meus amigos, não tem jeito. Essa estrela, ela abocanhou esse planeta. E principalmente, se for uma estrela bem jovem, como, por exemplo, estrelas gêmeas.